sendo simples e direto para você. Geraldo, vamos ali tomar uma cerveja comigo? Para. Me é oportuno? Me é conveniente tomar essa cerveja? Show de bola. Vamos lá comemorar a tua aprovação. Eu vou tomar essa cerveja. Agora, não é oportuno, não é conveniente. Poxa, eu estou tomando um medicamento. Ou então, eu estou estudando, estou caindo dentro aqui essa semana, eu não vou beber não, porque me atrapalha, sei lá. Então, não me é oportuno, não me é conveniente. Eu fiz um juízo de mérito, eu fiz o quê? Uma valoração, eu tive margem de escolha. Por isso que quando você ouvir falar em, isso daí é um mérito administrativo, é quando eu valoro a oportunidade e a conveniência. É o tal do, vou botar aqui, juízo de mérito administrativo. Beleza? Esse é o famoso juízo de mérito administrativo. Estamos juntos? Então, você ouviu falar em discricionário. Ouvi falar em discricionário, eu tenho o que, gente? Falei em discricionário, eu tenho o que? Margem de escolha. Eu tenho o que? Oportunidade e conveniência. Eu tenho o que, gente? Mérito administrativo. Estamos juntos, meus amigos, sim ou não? Então, lembrando, você pode utilizar a ferramenta do aluno para mandar perguntas para mim. Manda pergunta, tá? Com dúvida, fala. Entendeu? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um passo adiante para poder voltar para trás novamente. Que eu vou te explicar, lá dentro da estruturação dos elementos do ato administrativo, a real diferença entre discricionário e vinculado. E aí, nunca mais você vai errar isso na sua vida. Tá bom? Estamos juntos? Então, aperta o pause que eu vou apagar. Enquanto isso, o Titinho toma um golinho d'água aqui rapidinho. Foi? Vamos lá, tá? Vou apagar aqui. Aí você fala assim, caramba, toda hora o tio Geraldo fala, foi? Toda hora ele fala, entendeu? Sabe por que isso? É vício de linguagem. Você está acostumado a olhar na cara do aluno, olha só, entendeu? A minha aliança quase saiu do dedo, que eu estou ficando magrinho. Foi, entendeu? Justamente para provocar, para poder te sacudir, entendeu? Porque eu sei que grande parte que está estudando para concurso público nunca viu isso na vida. Então, a ideia é fazer com que você entenda isso daqui o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você entende, mais rápido você acerta as questões que você vai treinar, mais rápido você está sendo aprovado em concurso público. E mais rápido você está me convidando para a tua cerimônia de posse. E se mandar o convite eu vou, hein? Escuta o que eu estou te falando. Tá? Vamos lá. Então, para a gente afastar de vez toda e qualquer dúvida. Quais são os elementos do ato administrativo? Eu boto aqui do lado aqui assim, elementos. Tá? Que você pode ver. Elementos, lógico, ou... Perdão, gente. Requisitos. Tá? Elementos ou requisitos do ato administrativo, tá? Quais são os elementos ou requisitos? Eu tenho aqui, o ff.com, que é o nosso macetinho aqui, né? ff.com. Tá? Lembra que o ff.com, quais são os elementos? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. 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 Traz para cá, olha só. Então, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Quando você ouve falar em poder vinculado, poder vinculado é o quê? É quando todos esses elementos estão determinados em lei. Então, a gente bota aqui, todos determinados em lei. Beleza? Todos determinados em lei. Tá? E aqui, finalizando, eu falo o quê? Vamos botar aqui, para ficar bonitinho. Não há margem de escolha. Beleza?
Estamos juntos? Foi? Agora, outra coisa que você tem que lembrar também, tá? É muito mais um dever do que uma prerrogativa. Meus amigos, agora a gente aprofunda um pouquinho, eu quero a sua atenção para isso. Quando a gente fala em discricionário, deixa o titio apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Quando a gente fala agora em poder discricionário, você já sabe que o poder discricionário é quando eu tenho o quê? Vamos lá. Te bota aqui do lado. É quando eu tenho... Não vou botar aqui não, vou botar direto no local certo. Margem de escolha. Vamos lá. A título de prova, toda vez que você ouvir falar em forma, em finalidade e competência, esses daqui serão o quê? Elementos sempre vinculados. Tá? Esses aqui serão elementos sempre vinculados. Sempre a lei vai determinar qual é a forma, qual é a finalidade, qual é a competência. Sempre. Ok? O motivo e o objeto, eles o que, gente? Esses carinhas aqui, eles podem ser discricionários. Tá? Eles podem ser discricionários. O motivo e o objeto. Eles podem ser discricionários. E aí você lembra, o que é ser discricionário? Discricionário é quando ele está só... Lembra. Quando ele tem o quê? Margem de escolha. Discricionário é quando ele tem o quê? Margem de escolha. Lembrando, quem dá essa margem de escolha para ele? É a lei. Geraldo, então quando a lei determina... Peraí, é a lei que vai determinar todos os elementos e por isso ele vai ser poder vinculado? É. É a lei que vai permitir uma margem de escolha no motivo e no objeto, por isso que ele é discricionário? É. Olha o princípio da legalidade aí. Agora, lembrando, tá? A título de prova... Tá? A título de prova... A título de prova, a forma, a finalidade e a competência sempre, o quê? Determinados em lei, sempre vinculados, tá bom? Para você nunca errar isso daí, tá? Mais à frente você vai entender a importância quando eu trabalhar atos administrativos, tá bom? Estamos juntos? Então, o poder discricionário é aquele que eu tenho margem de escolha, beleza? E essa margem de escolha é quando o administrador público tem o quê, gente? Que a gente já viu. Ele pode fazer o juízo de oportunidade... Ele pode fazer o juízo de conveniência. Me convém? Me é oportuno? Tá? Quando ele faz esse juízo de conveniência e oportunidade, ele está fazendo o famoso juízo de mérito administrativo. Tá? Vou abreviar aqui para ficar mais fácil para a gente copiar aqui. Mérito administrativo. Foi? Perguntas de prova. Poder vinculado. Todos os elementos determinados em lei. Poder vinculado. Não a margem de escolha. Poder vinculado é muito mais um dever do que uma prerrogativa. Ponto. Poder discricionário. Tá? Poder discricionário que nós temos aqui, que a gente está estudando agora. Poder discricionário é quando eu tenho o quê, gente? Margem de escolha. É quando eu tenho margem de escolha, tá bom? Mas a margem de escolha nos elementos o quê, gente? O objeto no elemento motivo. E essa margem de escolha é conferida pela lei. Tá bom? Poder discricionário é quando eu faço valoração de oportunidade e conveniência. Poder discricionário é quando eu tenho um juízo de mérito administrativo. Poder discricionário é quando eu tenho a famosa margem de escolha.
escolha. Então isso é o quê? Poder discricionário. Então pensa, quando a administração pública pode ter uma atuação onde eu tenho margem de escolha, poder discricionário envolvido. Quando você vê a administração pública atuando sem margem de escolha, poder vinculado, estamos falando dele. Perfeito? Então essa é a real diferença entre poder vinculado e poder discricionário. E estamos juntos, meus amigos? Perfeito? Então você já sabe que poder discricionário é diferente de poder vinculado. Poder vinculado, todos os elementos determinados em lei, não há margem de escolha. É mais um dever do que uma prerrogativa. Já o poder discricionário, você já percebe que ele representa muito mais prerrogativas. Beleza? Entendeu, galera? Até aqui estamos juntos? Perfeito? Então o que eu vou fazer? Você pode copiar isso daqui do quadro, você vai apertar o pause, tá? E aí o que eu faço? Agora eu coloquei um do lado do outro para você não confundir, tá bom? Você já apertou o pause para copiar, já liberou, agora olha só, ó, o que eu tiro aqui, ó? Os dados sobre o poder vinculado. E aí você consegue enxergar só o poder discricionário. Perfeito? O que é o poder discricionário? É quando lá dentro do objeto, lá dentro do motivo, eu posso valorar, eu posso fazer um juízo de oportunidade de conveniência. Lá dentro eu tenho margem de escolha. Lembrando, tá? Que isso tudo aqui é conferido pela lei. Não é, ó, vou até dar uma expressão, vou dar um destaque maior para essa expressão lei. Tá? Aqui, ó, da palavra lei, perdão. Lei. A lei é que vai permitir isso tudo. Você está me entendendo, meu amigo? É a lei que vai permitir que isso aconteça. Estamos juntos, sim ou não? Então, a própria lei permite isso. Beleza? Show? Agora, eu vou mais à frente com vocês. A gente para e eu vou botar algumas observações no quadro para você. Tá bom? Que observações seriam essas? Eu vou falar aqui algumas coisinhas para vocês. Tá? Aperta o pause aí. Vamos lá, aperta o pause enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Vamos lá. Você já está percebendo, né, que para falar poderes, a gente já fez uma remissão lá dentro de direito constitucional, já fizemos uma remissão a nosso tópico de organização do Estado, remissão lá dentro de atos administrativos, remissão dentro do tópico de princípios, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, então poder discricionário, tá? A gente faz aqui agora um quadrinho bonitinho para você, ó. Poder. Tá pequeno? Deixa eu ver aqui, porque aqui a gente acaba perdendo um pouquinho da noção, né? Vamos lá, poder discricionário. Tá? Poder discricionário. A gente abre uma chave aqui para falar diversas coisas sobre. Vamos lá. Dentro de poder discricionário, você já viu que eu tenho um toque com quadro, que eu gosto de fazer o quadro bonitinho. Tá? O que é poder discricionário? Primeiro, prerrogativa que tem a administração para praticar o quê? Atos discricionários. Prerrogativa que detém para praticar atos discricionários. Beleza? Simples. Prerrogativa que detém para praticar atos discricionários. Beleza? Estamos juntos? Vamos lá. Outra coisa que você tem que lembrar que ato discricionário, ele admite juízo de quê? De conveniência e oportunidade. Então a gente bota aqui, ó. Admite juízo de conveniência uma barra aqui. E
oportunidade. O que é isso, tio Geraldo? Mérito administrativo. Beleza? Isso é o mérito administrativo. Até aqui estamos juntos? Perfeito. Então você já viu que ele falou em poder discricionário, prerrogativa para a prática de atos discricionários, admite o quê? Juízo de conveniência e oportunidade. Tá bom? Vamos lá? Outra coisa que você tem que saber. Essa margem de escolha, ela vai ser restrita aos limites da lei. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Margem de escolha restrita aos limites da lei. Tá? Aquela margem de escolha, quem é que vai trazer? É a lei que traz esse limite, tá bom? Então, ó, prerrogativa para praticar atos discricionários, conveniência e oportunidade, que é o mérito administrativo, e restrita aos limites da lei, tá bom? Não pode dar mole. Outra coisa, quando a gente fala em margem de escolha, isso daí é óbvio, tá, gente? Imagina só, você chega para o seu marido, mulher que está nos assistindo, ele fala assim, amor, é o nosso aniversário de casamento, de namoro, de noivado, então estou lhe conhecendo agora, eu quero lhe presentear. Aí você olha para ele e fala assim, ok, amor, eu quero aquela bolsa da Gucci, que custa 70 mil reais. Peraí, aí ele fala aí, calma aí, não sou milionário não. Você tem que fazer algo razoável e proporcional. Tá vendo que mesmo ele te permitindo ter uma margem de escolha, você não vai extrapolar esses limites? É o que a gente fala que deve ser observado dentro do quê? Do poder discricionário. Ainda que eu tenha essa margem de escolha, ela tem que ser o quê, gente? Desenvolvida, realizada com o quê? Razoabilidade e o quê? Proporcionalidade. Tá bom? Ela tem que ser o quê? Razoável, ela tem que ser proporcional. Não adianta eu simplesmente, só porque eu posso escolher, pronto e acabou, vou fazer o que eu quiser. Não, tem que ter razoabilidade e tem que ter o quê? Proporcionalidade. Tá bom? Tem que ser razoável, proporcional. Só para você, né? Se você ainda não estudou ainda isso, para você entender o que é razoabilidade e proporcionalidade, a gente coloca aqui, ó. Vamos fazer uma chavezinha aqui dentro, ó. Vamos fazer aqui, ó. Adequação entre meios e fins. Tá bom? Quando você ouvir falar em razoabilidade e proporcionalidade, de forma sintética, você bota aí, ó, adequação entre meios e fins. Tá bom? Então, o administrador público, ainda que ele tenha margem de escolha, ele tem que ser razoável, ele tem que ser o quê? Proporcional. Lembra, você pedindo presente de Natal para o seu papai e para sua mamãe, tá? Para o seu tio, para o seu padrinho, para o vô, para a avó, tinha que ser razoável e proporcional. Não adianta fazer aquele pedido daquele presente caríssimo que você sabe que não ia ter, entendeu? Beleza? Trazendo para a nossa matéria aqui, tem que ser razoável, tem que ser proporcional, tá bom? Outra coisa que isso daí cai muito em prova, meus amigos, muito, tá? Controle judicial. O controle judicial. Isso daqui é algo muito explorado em concurso público, por quê?
Porque a gente sabe o conflito de interesses. A gente não tem lá as funções, né? Nós não temos os poderes estruturais, legislativo, executivo e judiciário. A gente percebe que os poderes, em sua grande maioria, são desenvolvidos pela própria administração pública, pelo próprio poder executivo. E com isso, a gente percebe que, em alguns momentos, o executivo ele vai tomar algumas decisões, ele vai praticar alguns atos discricionários que eles podem não ser do nosso agrado. Entendeu? E aí eu falo para você, eu posso ter uma judicialização daquele controle? Eu posso ter um controle judicial do ato discricionário? Em regra, não. Tá? Porque senão eu teria o quê? Uma invasão na esfera de um outro poder, na esfera de uma outra função. E os poderes, eles são o quê? Independentes e harmônicos entre si. Eu estaria violando a área de um outro poder. Beleza? Então, em regra, a gente sabe, né, que, via de regra, o controle judicial, ele vai incidir em cima do quê? Dos aspectos vinculados. Então, a gente bota controle judicial. Vou botar aqui, ó, incide nos aspectos vinculados. Quais são os aspectos vinculados do ato discricionário que eu te expliquei, meu amigo? Ó, quais são os aspectos vinculados? Quais são os elementos vinculados? O elemento é a forma, é a finalidade, é a competência. Tá? Então, a forma, a finalidade e a competência, elas admitem o quê? O controle judicial. Mas só o quê? Se estes elementos não estiverem de acordo com a lei. Isso é óbvio, tá? Lembrando, tá? Se ele praticou, se eu tenho algo, ou forma, finalidade ou competência, eu tenho um vício, admite esse controle judicial. Beleza? Eu até gosto de frisar isso daqui, ó, que quando você fala em controle judicial, tá? Eu falo quando tiver o quê? Um vício. Tá bom? Vício, tá? Porque quando você estiver falando da oportunidade e da conveniência, não admite controle judicial. Porque aí você já percebe que a conveniência e a oportunidade, ela é feita em sede do que, gente? Em sede dos elementos motivo e objeto. Estamos juntos? Sim ou não? Tá bom? Então tá ficando tudo bonitinho aqui para você, tá? Beleza? Lembrando, tá, gente? É óbvio, tá? Que se ele praticou, todos os elementos estão de acordo com a lei, mas ele não foi razoável, não foi proporcional, é lógico que admite controle judicial. Mas aí, quando a gente falar do controle da administração pública, do controle, você vai entender isso mais à frente, tá bom? Mas o controle, ele incide nos aspectos vinculados, forma, finalidade, competência. No objeto e no motivo, não há de se falar em controle judicial, porque isso é o mérito administrativo, é a conveniência e a oportunidade. Então, eu não aplico controle judicial em mérito administrativo. Estamos juntos? Vamos lá. Dando continuidade com vocês. Eu quero que você entenda outra coisa. Quando eu falo da discricionariedade, você já sabe que é uma margem de escolha. E ela também abrange, a título de controle, né? Ela abrange o quê? Delegação, avocação nos atos administrativos. Tá bom? Ela abrange essa delegação e essa avocação. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, mais à frente eu vou colocar isso daqui para vocês, tá bom? Quando eu trabalhar a parte de processos administrativos, senão eu vou te complicar um pouco agora, tá? Aqui, eu vou botar aqui, ó,
que o controle que eu posso ter dentro do poder discricionário, revogação. Geraldo, o que é a revogação? Você tem que saber a diferença, tá? Revogação é diferente de anulação. A anulação é vício. Quando você for vir lá na frente comigo em atos administrativos, o desfazimento do ato por um vício, eu tenho anulação. Agora, o desfazimento de um ato que um dia foi oportuno e um dia foi conveniente e agora ele é inoportuno, e agora ele é inconveniente, eu tenho a revogação. É o desfazimento por inoportunidade ou inconveniência desse ato, tá bom? Lembrando que a revogação nada mais é também do que um juízo de mérito, tá? Se lembra nosso exemplo da cervejinha, que você falou assim, vamos lá tomar uma cerveja, Geraldo. Aí eu, me é oportuno, me é conveniente? Vamos. Estou no meio do caminho indo tomar aquela cerveja com você. Opa, não mais é oportuno para mim, não mais é conveniente. Não quero mais, eu quero voltar. O que eu fiz? Eu revoguei. Então, quando você falar em revogação, ela está dentro do quê? Do poder discricionário. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos revisar o que a gente colocou aqui no quadro. Vem. Eu quero que você preste atenção nisso. Vamos lá. Revogação. Vem. Poder discricionário é a prerrogativa que detém a administração pública para praticar os atos discricionários. Beleza? Ela admite juízo de conveniência e oportunidade. É o mérito administrativo. Lembrando que mérito administrativo, via de regra, não admite controle judicial. Lógico, só se ele for irrazoável e desproporcional. Tá bom? Margem de escolha, ela é restrita aos limites da lei. É a lei que vai dizer qual é a margem de escolha que o administrador pode fazer. É a lei que confere esse mérito administrativo. Lógico, e tem que ser feito de forma razoável, de forma proporcional, que nada mais é do que uma adequação entre meios e fins. Controle judicial. O controle judicial dentro do poder discricionário, ele somente acontece nos aspectos vinculados, ou seja, nos elementos, nos requisitos que são sempre vinculados, igual você viu lá atrás comigo, que são os elementos forma, finalidade e competência. Então, falou em controle judicial em poder discricionário só nos aspectos vinculados, forma, finalidade e competência. Beleza? Agora, quando eu quiser desfazer aquele ato, quando eu desfaço um ato, é inerência do poder discricionário, beleza? Inerente ao poder discricionário, qual é? A revogação, que é mérito. O que é oportuno, o que é conveniente, agora se tornou o quê? Inoportuno e inconveniente, isso é juízo de mérito. Isso daí é o quê? Poder discricionário. Estamos juntos, meus amigos, sim ou não? Estamos todos aqui? Perfeito. Arrebentando a boca do balão? Show? Então copie isso daí enquanto o Titi toma um gole d'água, que a gente vai apagar o quadro, vai passar em cima do que está no material, porque isso daqui não está no teu material, passa para o material e dá continuidade, tá bom? Deixa o Titi apagar aqui agora. Embora a gente coloque sempre no material a parte de forma mais completa possível, é sempre bom você prestar atenção no quadro que a gente faz aqui, porque nós, professores, o que diferencia de você pegar e ler uma apostila é justamente a didática que é empregada. É o fato de você construir todo esse conhecimento na sua cabeça. É importante você ler livro, você fazer tudo? Sim. Mas você acaba tendo um diferencial aqui. E isso daqui estimula o seu aprendizado, isso daqui aumenta e muito a sua absorção da matéria. E lembrando, tá com dúvida? Manda pra gente, tá bom?
Poder discricionário, você já sabe que é aquele que confere prerrogativa para a administração praticar atos discricionários. Ou seja, atos cuja execução sejam o quê? Liberdade de escolha por parte dos agentes públicos. Então, liberdade de escolha por parte dos agentes públicos. Lembrando que a liberdade de escolha é quando você faz o juízo de conveniência e de oportunidade, quando você tem o juízo de mérito administrativo, tá? Os quais, dessa forma, podem usar seu juízo pessoal para escolher entre várias condutas possíveis previstas em lei. Lembrando, tá? Essa escolha de várias condutas possíveis previstas em lei, várias condutas possíveis desde que esteja prevista em lei. Esse juízo pessoal, ele não vai escolher o que está dentro do coração dele, simplesmente porque ele quer aquilo. Não, ele só pode escolher, lógico, ele faz um juízo pessoal, desde que a lei venha trazer essa margem de escolha, tá? É igual quando sua mãe fala, você quer passear esse final de semana aonde? Você quer ir comigo no shopping ou você quer ir comigo na praia? Ou seja, ela te deu margem de escolha? Deu. Aí você vira e fala assim, não mãe, eu quero ir para um acampamento. Não, não pode. Porque não está dentro das escolhas oferecidas por ela. É o que a gente vê aqui dentro do ato, dentro do poder discricionário. Que traduz maior oportunidade e conveniência para o interesse público. Beleza? Então, ele escolhe lá dentro o que mais for oportuno e conveniente para o interesse público. Tá? A gente finaliza falando isso daí da seguinte forma. Por exemplo, ele foi lá, tem um terreno da administração pública. O administrador pode construir um colégio? Pode. Ele pode construir uma clínica de saúde? Pode. Ele pode construir uma praça? Pode. Ele vai analisar para aquela localidade o que é mais oportuno e conveniente. Perfeito? Perdão. Esse poder de escolha, contudo, não deve ser exercido com arbitrariedade. Lógico. Não posso fazer isso com arbitrariedade, porque eu tenho que ser o quê? Que você já aprendeu lá comigo, razoável, eu tenho que ter o quê? Razoabilidade. E eu tenho que ter o quê? Proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá? Olha lá, e sim aplicado dentro dos limites da lei, com vistas ao atendimento dos interesses da coletividade. Então, sempre razoável e proporcional, sempre escolhendo o que está dentro da lei, sempre visando o interesse da coletividade, visando o interesse público. Perfeito, galera? Estamos juntos? Show de bola. Deixa o Titi apagar os rabiscos que a gente vai adiante com a matéria, tá bom? Vamos lá. A liberdade de escolha, limitada pela lei, aqui, e razoabilidade, através de critérios de oportunidade e conveniência, é o chamado mérito administrativo que a gente já viu lá atrás. Então, toda vez que eu falo razoável e oportuno, eu estou fazendo um juízo de mérito. Lembra, né? Eu botei os elementos, botei aqui no final discricionário, margem de escolha, razoável, oportunidade e conveniência, eu tenho o mérito administrativo, tá? E aí aquela perguntinha, aí você olha lá para dentro do materialzinho que nós fizemos aqui. Cabe controle judicial de mérito administrativo? Gente, isso é uma questão de prova típica. Isso cai para concurso de técnico administrativo, analista administrativo, isso cai para delegado, para juiz, para promotor, isso cai para todas as esferas. Por quê? Porque é importante. Cabe controle judicial? A resposta é o quê? Não, para não violar o quê? A separação dos poderes, a tripartição dos poderes, das funções, conforme nós explicamos aqui. Eu não posso fazer esse controle judicial do mérito administrativo. Lógico, desde se aquele mérito se revelou contrário à lei, aí beleza. Aí o controle não é de mérito, o controle é o quê? Judicial. Para poder ficar mais perfeito isso daqui para ficar mais perfeito aqui, toda vez que você ouvir falar em mérito, em controle de mérito, vou botar aqui, somente controle interno. Somente controle interno. Ou seja, só aquele que praticou aquele ato é que pode fazer esse controle interno de mérito, tá? Porque mais à frente você vai perceber que, por exemplo, o Poder Judiciário,
ele também pratica atos administrativos. E desses atos administrativos que ele pratica, ele pode ter o poder discricionário dentro daquele ato administrativo que, por exemplo, o Poder Judiciário fez. Aí a banca, querendo te levar ao erro, ela pergunta se o Judiciário poderia fazer o controle de mérito. Só o quê? Controle interno. Só quando ele mesmo pratica aqueles atos. Beleza? Tá bom? Estamos juntos? Cabe controle judicial do ato discricionário? Sim ou não? Sim. Controle de mérito é uma coisa. Controle do ato discricionário é outra. Aí tu fala assim, Geraldo, não estou entendendo. Vou te explicar. A resposta é lógico, apenas contra critérios de legalidade. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para você, para ficar perfeito. Tá? Limpa. Opa. Ô, porcaria, desculpa. Vamos lá. Limpa. Vem. Quando você tem os elementos, forma, finalidade, competência, objeto e motivo, você já sabe que forma, finalidade e competência são sempre vinculados, tá? E aqui dentro eu tenho o famoso mérito administrativo. Show? Isso daqui, ó, tudo é o quê? Isso aqui tudo é um ato discricionário. Isso aqui tudo é um ato discricionário. O ato discricionário, ele pode ser controlado judicialmente? Isso daqui é o controle de mérito, tá? Então vamos lá. O ato discricionário cabe controle quanto à legalidade dos seus elementos ou requisitos. Ou seja, cabe controle judicial de ato discricionário? Sim, se a forma não tiver de acordo com a lei, se a finalidade não tiver de acordo com a lei, se a competência não tiver de acordo com a lei, se o objeto não tiver em lei, ou seja, ele escolheu um objeto que não estava dentro da lei. Então ele nem sequer foi desproporcional e irrazoável, ele foi o quê? Ilegal. Beleza? O motivo não está de acordo com a lei. Então, ó, cabe controle, beleza? Cabe controle. Vou botar aqui, ó, controle judicial quando tiver vício de legalidade. Tá? Quando tiver vício de legalidade, cabe controle judicial. Quando um dos elementos não estiverem de acordo com a lei. E estamos juntos, meus amigos, sim ou não? Então, cabe controle judicial de ato discricionário? Cabe no que diz respeito à legalidade. Quando tiver um vício. Se não tem vício, se não tem ilegalidade, não há de se falar em ato, em controle judicial. Agora, com relação ao mérito, não cabe controle